E eu também sou pai da Maia, de 14 anos, do Theo, de 8 ou de 9, né? A Violeta, que vai fazer 8 agora em breve. E a primeira coisa que eu quero é ouvir aqui das nossas convidadas quem são elas, de onde é que estão falando, quem são seus filhotes, né? E qual que é a filha, filho que foi convidada para falar hoje, né? Qual que é o traço dele, dela, e como é que tá se sentindo de estar aqui hoje, tá? Então, tá aberto o microfone para vocês. Quem quiser começar, Então, olá, eu sou Daniela, estou falando aqui. Estão me ouvindo direitinho? Dá para ouvir bem? sim, pode Então, falar, estou falando aqui Daniela. da Barra dos Coqueiros, uma cidade bem pertinho de Aracaju. É mais uma cidade dormitório mesmo, né? E que a vida da gente realmente fica mais em Aracaju. E minha filha, Maria Antônia, de 7 aninhos, só tenho ela, filha única. E ela é traço um, assim como a mamãe. Estou muito feliz de estar aqui novamente. É a segunda vez que eu participo com o André, sempre. E a gente acha que a gente já estudou, mas sempre tem muita coisa nova para aprender, principalmente porque a gente vai compartilhar experiências aqui com as convidadas, com outras pessoas. E André sempre nos traz muita luz. Bom, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite, Daniela. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Quem Bem, continua? eu sou a Juliana, estou em Niterói, no Rio de Janeiro. Sou mãe da Luísa, que tem 12 anos, e do Pedro, que tem 10. A Luísa é um traço 8, o Pedro um traço um, né? Então, eu estou muito feliz de eu poder aprender bastante aqui nessa live com vocês. Eu sou também uma estudiosa de Enneagrama, eu sou completamente apaixonada pelas possibilidades, né? Como o Enneagrama consegue ampliar a nossa consciência, mas no dia a dia ali, como mãe, é muito difícil muitas vezes, né? Eu sou ser humano também, tenho o meu traço 3 aí, me desenvolvendo, então é claro que na hora ali do conflito e tudo mais, a gente respira, mas às vezes extrapola e é difícil demais criar os filhos, né? Então, cada partilha, cada conversa, cada luz que vem nossa, é verdade. E por que que eu não olhei por esse lado, né? E aí a gente vai se desenvolvendo e vai melhorando as relações, e vai ajudando as crianças também, né, a se desenvolverem. Então, eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Agradeço demais, André, pelo convite. Quero muito crescer aqui, aprender com vocês, contribuir, construir conhecimento. Vamos embora. Muito obrigado, Juliana. Eu convidei a Juliana, particularmente, né, para falar da Luísa, mas já com a intenção, né, de que ela também falasse, né, do filho dela, que é um, né, é, porque para mim é bom quando acontece isso, né, que a mesma mãe tem crianças dos dois traços que eu vou falar, né, porque acaba sendo mais um olhar sobre esse traço, né. Tem a Maria Antônia, filha da Daniela, também tem o Pedro, filho da Juliana, né, e, e ainda tem os meus filhos, né? Porque a Maia, que tem 14 anos, ela é um traço um também. E o Theo, né, o meu filho, ele é um traço 8. Então a gente vai ter aqui pelo menos três experiências de um e duas de 8. E você, Ana Lúcia? Olá, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, André, obrigada pelo convite. Hoje eu estou me sentindo super em casa, tanto um aí. Eu sou traço um também. Eu estou falando aqui de Santo Antônio da Platina, Paraná. Eu sou casada com o José, traço 7, e mãe do Antônio João, traço 9, e do Francisco, 6 anos, que eu acho que aí é um 3 ou um 4. Estou super feliz de estar participando e como a Juliana falou aí, a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais. Eu também sou uma apaixonada pelo Enneagrama, estudo com o André, estou fazendo a formação com ele, mas é através do contato com pessoas, depoimentos, partilhas e histórias, onde eu aprendo muito mais. É nessa troca mesmo, de escutando as histórias, onde me traz muita luz, sabe? O Enneagrama me trouxe um caminho muito maravilhoso, onde mudou bastante coisa aqui dentro da minha casa, do meu casamento e da criação dos meus filhos.
Sou muito grata. Estou bem Muito ansiosa para hoje. obrigado. Oh, muito obrigado, Ana Lúcia. Você estava na live semana retrasada, né? Sobre as mães, Uhum, né? Do Centro Físico, e agradeço muito estar aqui de sim. novo Ah, eu e ter adoro. dedicado Pode esse tempo para convidar isso. sempre. Que bom! Então vamos lá. Então, para aquecer, eu quero colocar aqui um pensamento, né, que eu trouxe para inspirar aqui nosso começo de conversa, que tem, para mim, muito a ver com esse centro físico do Enneagrama, tá? E, e a gente poder, então, entender de que ponto que a gente vai partir para poder conversar aí sobre essas crianças do centro instintivo, centro físico, né? Esses traços 8, 9 e 1. Então, vamos lá. Fernando Pessoa diz: eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim. Por que eu trago esse pensamento? Porque o centro físico do Enneagrama, ou centro instintivo, ele está relacionado com a dimensão física do ser humano, que é a dimensão corporal, e que é a dimensão, então, que tem a ver com um corpo que age no mundo. Quem a gente é se manifesta através das nossas ações, através do jeito que a gente se veste, através do jeito que a gente se porta, das atitudes que a gente tem. Então, o centro físico, ele tem a ver com como é que eu manifesto a minha vontade e o meu querer quando eu estou tentando atender as necessidades que eu tenho. O tempo todo, todos nós estamos tentando expressar quem a gente é e atender alguma necessidade. Essa necessidade pode ser uma necessidade minha, pessoal, uma necessidade familiar, uma necessidade do mundo, do trabalho, não importa. Mas o tempo todo existem necessidades e essas necessidades, elas despertam vontades e querer. E é a vontade e esse querer que ele impulsiona a nossa ação. Quando a gente está muito conectado com as reais necessidades que a gente tem, quando uma criança está conectada com as reais necessidades dela e que ela não tem bloqueios, é natural que quase de uma maneira instintiva, quando a gente tem uma necessidade, a gente vai em direção a ela. Ou seja, é como se a todo momento existe uma ação que é pedida da gente. E se eu estou conectado, eu não bloqueio essa ação. Ela flui. Eu percebo qual é e ela flui e ela vai. Então, a gente pode dizer que, pensando nos traços 8, 9 e 1, que o ponto 9 do Enneagrama, ele representa essa capacidade que a gente tem de fluir nas ações. Quando eu estou presente, inteiro e conectado, eu percebo o que precisa ser feito e eu faço. E isso flui. O ponto 8 do Enneagrama, ele representa a capacidade de pegar essa vontade, esse querer e botar para fora. Então, o que acontece quando esse querer vem e eu não bloqueio ele? Eu deixo ele ir, eu vou atrás. Isso vai gerar uma força, uma capacidade de manifestar o nosso poder pessoal, o nosso querer. E o ponto 1 do Enneagrama, ele representa a outra polaridade, que é quando essa vontade, esse querer vem, quando as necessidades estão em jogo, o que acontece quando eu pego essa energia e eu seguro ela um pouco antes de agir? Seguro por quê? Porque eu quero agir da melhor maneira possível. Então, eu não vou simplesmente deixar a ação sair de qualquer jeito. Eu quero fazer, eu quero agir. É importante eu manifestar aquilo que eu quero, é importante fazer o que tem que ser feito, o que é certo, mas eu tenho que primeiro olhar. O que é o certo agora? Qual a melhor ação agora? Então, esses três traços representam como a gente age no mundo, como a gente lida. E o equilíbrio seria, quando precisa, a gente segurar um pouco e dizer, opa, agora na minha vontade, que tem que ser atendida. Agora é a vontade do outro. E em outros momentos, dizer, soltar o freio da mão e dizer, agora deixa sair. E a gente consegue fazer essa dança aqui, esse equilíbrio. E a gente pode dizer que as crianças 8, 9 e 1, elas, na luz, na essência, é como se cada uma delas, elas trouxesse um pedacinho desse processo. A criança 8 mostrando essa capacidade de a força vir e ela manifestar livremente, e a criança 1 mostrando mais essa capacidade de parar e olhar, peraí, mas agora é a hora, e a criança 9 mostrando essa capacidade de nem botar força de mais nem de menos, de nem segurar de mais nem segurar de menos, de simplesmente estar presente e deixar fluir. Que é a nossa maior intenção, né? É que a gente consiga ser mais fluido na vida. Porque, afinal, quando a gente está querendo
ficar em paz, o que é que a gente quer? Ai, meu Deus, estou precisando deixar as coisas fluírem. E deixar fluir não é ir na inércia, alienado, indo conforme a maré. Deixar fluir é eu estar conectado, presente e percebendo a ação de cada momento e deixando fluir. Então, como eu sempre falo, as nossas distorções, sejam nossas, adultos ou das crianças, elas acontecem quando a gente não está bem, quando a gente está frágil, inseguro, se sentindo ameaçado. Mas a gente não é as nossas distorções. A gente não é os padrões, muitas vezes tipos que se descrevem no Enneagrama. A gente é a luz que está por trás desses padrões. Essa é a essência, esse aspecto positivo que a gente, por usar em excesso, acaba distorcendo e virando um problema. Então, eu queria começar desse ponto. Quando vocês olham para os filhos de vocês, para as filhas de vocês, quando eles estão bem, quando estão equilibrados, estão num momento bom, na sua melhor versão, que qualidades vocês percebem? Quem pode começar a falar sobre isso? O que é que vocês percebem? Vamos tentar na ordem, a gente não ficar nessa dúvida. Então tá, falo? Quer que eu fale? Você fala É, falar do 1 para 1, 8, 9, isso seria a ordem que você boa. sugere, Juliana? Sim, Tudo isso. bem, Um não 8, tem 9. problema. Eu Você pode começo? começar, Daniela, falando da sua filha? Como é que ela é na melhor versão dela? Maria Antônia, eu acho que até já falei com você aqui, André, também na live anterior. E é uma coisa que permanece mesmo, que só reafirma, confirma o traço. Ela tem muito, assim, senso de justiça. O tempo todo, assim, né? Isso não é justo, mamãe. Não é isso, André? A justiça também faz muito parte do traço 1, né? E aí, hoje mesmo teve um exemplo, né? Ela me perguntou assim, mamãe, por que é que adulto pode escutar música de adulto e criança só pode escutar música de criança? Isso não é justo. Então, assim, ela sempre está prestando atenção a isso, tipo, aí tem pais que falam, mães, assim, que a filha sempre pende mais para um lado do pai ou da mãe. Maria Antônia, não. Por mais que o pai diga que ela pende mais para o lado dele, não é verdade. Ela é justa. Tipo assim, quando ela acha que o pai foi que fez alguma coisa que não deveria. E assim, além disso, o senso de responsabilidade, ela se sente na responsabilidade de resolver. Disse, minha filha, isso não é seu. Entende? Talvez nessa necessidade que a gente tem, aí eu me coloco também do traço 1, de sempre ter a ação certa, né? Aquele senso de justiça do parar, como você disse, né? Antes de agir, ver até o meu limite, né? E ver até se eu devo agir, eu devo parar, né? A gente termina assim, se sentindo responsável por fazer, assumir papéis, né? Que não são, eu não sei se acontece com os filhos de vocês, assim. Né? Tem alguém que tem traço 1 aí também de filho, né, Juliana, não é isso? É o filho da Juliana, E André isso. também. E André minha também tem filha. filho traço, pois é, filha Violeta, né? Termina, no meu caso, eu assumi um papel, assim, que não era meu, desde cedo, muito criança. Maria Antônia também se sente assim, a história da mini adulta, né? Então, assim, outras pessoas, outros adultos também percebem. Eu disse, minha filha não, eu costumo dizer ela, filha, não pule fases, né? Viva essa sua infância. É muito, assim, responsabilidade, a necessidade Pelo que você está falando, né, Daniela? Ela tem duas coisas que me chamam a atenção na sua fala até agora. É como você está dizendo assim, a Maria Antônia, ela tem um senso de justiça muito apurado e um senso de Sim. responsabilidade muito apurado, né? Por isso que muitas vezes ela se comporta de uma maneira mais madura do que a idade dela, né? Porque é como se ela Exatamente. conseguisse analisar as coisas numa perspectiva que a maior parte das crianças geralmente não está com esse foco, né? Exatamente. Uma vez ela bem pequenininha, eu acho que ela tinha 3 anos, uma mãe disse, essa menina é bem resolvida. E aí a sensação que dá mesmo. Eu sou traço 1, mas tanto que ela diz, eu até botei no grupo, a gente conversando, ela diz, mamãe, não, você acha que é você que me ensina, mas sou eu que lhe ensino. Porque ela, realmente, ela assim, teve um dia desse mesmo, que essa questão do errar para o traço 1,
Eu acho que é o ponto fulcral, né? Assim, que a gente tem muito medo de errar e talvez fique paralisado nesse pensar, né? Como você disse, nesse limbo, né? Nesse intervalo, devo ou não agir, né? E aí muitas vezes a gente paralisa com o medo de errar. E aí eu já sabendo disso, já tendo estudado com você, participado de cursos e me analisado, eu costumo dizer a ela, claro que eu sei que a melhor forma de educar é o exemplo, mas a gente é humana, né? Então, assim, Uhum. eu busco agir de acordo, me comportar de acordo com o que eu penso, mas nem sempre isso é possível. Então, eu digo mais a ela o que eu acho que é certo do que o que eu consigo realmente realizar, entende? Então, eu digo sempre a Uhum. ela, filha, por mais que seja difícil aceitar ou errar, para mim, eu disse, filha, errar é humano, sua mãe é humana. E aí teve um dia desse que me chamou muita atenção, que eu fiz alguma coisa assim errada, assim, ela disse, mamãe, tá tudo bem errar. Então, isso já foi né, para mim, disse, meu Deus, então eu acho que eu tô no caminho, porque para ela eu sei que isso também não é fácil, É que porque, você está falando também que parece que na luz ela aprende as regras, né? Também com sim, facilidade, né? Então, quando aprende. você trouxe essa crença e essa regra, esse pensamento, né, de que errar é humano, né? Ela gravou aquilo, né? E por mais Sim, que talvez quando ela está na personalidade seja difícil fazer, mas quando ela viu você fazendo, ela já trouxe um ensinamento que você trouxe para ela, né? E isso é uma coisa que eu exatamente. percebo às vezes nas crianças uns. Elas, você pode pensar que ela não está percebendo, mas ela está percebendo tudo ali. Aí tem um fator que acontece muito com crianças, não é só com criança um, é que muitas vezes coisas que a gente ensina para os nossos filhos, a gente não vê diretamente, mas a gente percebe que eles aprenderam quando eles estão em relação com outras pessoas, quando eles vão para o social. Quando os outros dão feedback para a gente, né? E diz, nossa, seu filho fez Impressionante. isso. Aí disse, é mesmo? Aí você pensa, poxa, ele não costuma fazer isso, né? Às vezes, assim, presencialmente ele não está Verdade. vendo você, mas você viu que ele levou para o mundo, né? Que às vezes tem muitas Sim, coisas que nós pais e mães que a gente ensina com a preocupação de, e quando ele for para o mundo, ele precisa saber fazer isso. E geralmente eles aprendem e quando vão para o mundo fazem. Mesmo que em é, casa às vezes relaxem. E parece que a sim, criança 1 tem uma facilidade de incorporar esses aprendizados, né? E pegar sim. esses aprendizados e levar para a vida. Por Você isso a percebe isso, facilidade, Daniela? percebo sim, a facilidade na escola, como você diz, né? De seguir as regras da escola. A criança traço um, geralmente, né, costuma ser um aluno assim, todo certinho, porque ele precisa, aquela história de fazer que eu aprendi com você, o traço um tem que fazer a ação certa, né? E Maria Antônia, ela, mesmo que ela perceba que vai contrariar muito ela tem que fazer, tipo, hoje ela tem que reconhecer. Hoje mesmo, eu e ela, a gente tava disputando um pedacinho de chocolate, né? Aí eu disse, minha filha tem dois, um é seu, o outro é meu. Aí ela ficou de olho no meu, parou o lanche que ela estava fazendo para comer logo. Disse, filha, você tá com olho grande, isso é gula. Aí ela sempre contra-argumentou muito, começou a falar um monte de coisa, mas no final ela, mãe, eu tô com olho grande, realmente eu tô gulosa. Então, assim, por mais que contrarie, ela reconhece, tem que fazer o certo, tem que dizer o certo, entendeu? Você trouxe uma cena interessante para você ver, aí você vê uma diferença do que de uma criança um e como isso no adulto um ele já vai ficando um pouco diferente. O que que acontece? O que é que marca na personalidade um? Uma tendência a seguir muito mais o dever do que o lazer. O que eu é muito mais o que eu tenho que fazer do que o que eu quero, né? Porque quer fazer o Exatamente. certo. Só que Isso. acontece o quê? Que no adulto, o adulto ele vai aprendendo, porque ele vai ficando uma hora mais racional, né? Quanto mais ele vai crescendo, especialmente da adolescência para lá, ele vai conseguindo ter mais controle sobre isso. Ou seja, ele consegue controlar mais a sua vontade e o seu querer, para poder fazer o que ele acha que é o certo a ser feito, no bom e no mau sentido. O que acontece com a criança? Criança é criança. E na criança, independente do traço dela, a vontade é muito forte. Porque a criança, ela especialmente a criança pequena, ela funciona muito no nível emocional corporal. Então, aquilo que ela está sentindo no corpo e no coração de vontade de fazer, às vezes é muito forte. Só que veja o que acontece com a criança 1. Você vê que no primeiro momento, a criança dela queria pegar aquele chocolate, estava com o olho grande. Só que, de repente, a personalidade dela em formação, que quer fazer o certo, vem e diz, opa, mas não é certo fazer isso. É E verdade muitas vezes isso. a criança 1, ela vai controlar a vontade para poder fazer o certo.
E podemos dizer assim que na medida certa, né? Não de maneira exagerada, isso é uma coisa que é muito importante a gente saber fazer, né? Porque ter autocontrole é importante na vida. Se controlar demais não é bom, atrapalha. Mas ter autocontrole é importante. E eu vejo que as crianças adultas têm essa facilidade de não deixar o querer se sobrepor ao que tem que ser feito. Só que, É, claro, que depois a gente vai conversar sobre isso, mas com a rigidez você começa a confundir uma coisa com a outra, né? Você pode abafar o querer e confundir o que é certo, a ação certa ou não. E tá achando que é, mas no fundo não é. perfeito. Exatamente Você- isso. E a... Desculpa, pode falar, André. Não, pode falar, Daniela. E a minha preocupação é justamente essa, porque vou confidenciar aqui. Eu me tornei essa adulta aí, entende? Com Aham, esse freio de mão sim. puxado, sabe? Com relação ao meu querer, as minhas vontades. E é o que eu não gostaria, né, que acontecesse com ela. Por isso que eu tento ter Uhum, esse olhar atento, né? Porque eu percebo que ela é uma criança que ela sabe, bem resolvida, sabe se colocar, tem as vontades, se expressa, que eu sempre peço, minha filha se expresse, né? Não guarde, né? E ela se expressa realmente, mas assim, existe em mim essa preocupação, justamente que você falou, só que eu não tinha essa clareza de como você colocou agora, justamente isso. uhum, E que com o passar do tempo, esse autocontrole, esse freio de mão fique puxado demais a ponto de abafar uhum. essas vontades, entende? De maneira E isso é uma demasiada. e isso é uma das coisas que eu acredito, assim, que o Eneagrama pode colaborar para um processo de educação mais de autoconhecimento para a infância, né? É que como Perfeito. ele mapeia como esses processos de aprisionamento da personalidade começam a acontecer antes de ele cristalizar, você pode intervir antes. Então, por mais que a sua filha desenvolva essa personalidade, porque ainda não tem como ainda dizer que a gente pode dizer que até mais ou menos a adolescência, pode dizer assim que me parece que esse é o traço principal do meu filho. Só É, que pode ser que o traço principal ainda não tenha se evidenciado em si depois. A maioria é o que está em infância, né? Pela minha experiência, né, do que desses mais de 20 anos, eu digo assim que a maior parte das pessoas, aquele que aparece na infância é o que fica. Mas tem outras pessoas que não, né? Mas a gente pode dizer que naquele momento aquilo está ali. E provavelmente aquele vai ser o traço principal dela. Então, se eu cuidar disso antes, imagine sua filha crescer mais flexível. Ela vai crescer já com a crença de que tudo bem errar, de que é bom se expressar, ela aprendendo a se expressar. Então, quando ela estiver insegura ou se sentindo ameaçada, se que a rigidez vier, ela já vai ter recursos para dizer: opa, peraí, não preciso ir para aí. Então, ela vai verdade. entrar no lado negativo da personalidade com muito menos intensidade, com muito mais suavidade e vai ficar ali por menos tempo, porque ela vai ter caminhos para poder sair daquilo ali e voltar para o estado de saúde dela, né? Ô, Juliana, você percebe, você se identifica com relação ao seu filho, com essas questões? Aqui, ó, estou anotando o que você está falando. À vontade. Eu noto, assim, o Pedro muito responsável também, é muito ligado no que é certo e o que é errado. Então, se ele tá, essa história que você falou, né, que a criança aprende muito ouvindo ali o que você espera dela. E ela depois tem atitudes que você não falou diretamente para ela fazer, né? Mas ela ouviu isso em algum lugar. Então, o Pedro, ele fica muito jogando, às vezes, e ele tá lá quieto jogando. Eu estou conversando com meu marido ou com outra pessoa, ele está prestando atenção em tudo, né? E aí ele tem o julgamento dele ali depois, se é certo, se é errado, se ele deve fazer, se ele não deve fazer, ou aí ele comenta em alguma coisa. Então, ele mesmo já tem uma censura. Tipo, tava brincando com os meus amigos, mas muita mente suja, sabe? Ele fala umas coisas assim que ele mesmo já censura o que é falar palavrão, ele não fala, né? E fala das pessoas que falam. Então, ele mesmo vai se censurando assim, né? Que por um lado é bom e por outro também, talvez ele não se permita viver, né? Algumas situações aí, porque ele mesmo está rígido com aquela história toda. Mas assim, extremamente organizado. É, o Pedro Esse seu tem. filho, Juliana, ele é um. Você está falando do. Ele é Ah, muito tá. Isso, Aham. isso. organizado com as coisas dele, sempre foi assim. O armário dele tem tudo ali certinho, sabe? No lugar, a carteira dele, o dinheiro que ele tem. É,
é muito interessante esse olhar, assim, ó, ele adora esse lado financeiro aí, e aí ele agora quer comprar ação. Aí ele pediu para o meu marido pra ele, então Que legal. ele chegou em casa hoje assim, mamãe, meu dia hoje não podia ser pior. Aí começou a me contar as coisas que tinham acontecido no dia, né, na escola. E papai, o que eu falei que era para vender, caiu R$ 2. Ele é muito preocupado e organizado, ele sabe tudo que ele tem. Isso Ele tem uma ajuda, autopreservação forte, né, Juliana? parece que tem, parece que tem. Então é muito interessante, assim, ele tem dificuldade com a escrita, né, e com a leitura, eu até comentei isso lá no grupo. E aí essa história que ele é muito, por ele ser muito organizado e responsável, né, isso ajuda ele demais, porque ele presta realmente atenção na aula, ele não fica conversando. Então, quando eu vou estudar com ele não tem o recurso da escrita para estudar, né, e nem da leitura, de falar, Pedro, lê aí sozinho, eu tenho que ler com ele ou para ele. E ele sabe tudo quando eu pergunto, porque ele prestou Uhum, atenção, sabe? uhum. Pelo que você Eu está acho que falando, ele é uma criança que ele se esforça para fazer o que tem que ser feito, né? Ele se isso, dedica. Uma criança dedicada. Quantos anos muito ele tem, dedicado. Juliana? Ele tem 10. 10. Determinado demais, né? Se ele se propõe a jogar alguma coisa, ele vai treinar aquilo ali de verdade, se ele quiser, claro, né? O que ele não quer, ele não quer fazer, não. Mas esses dias meu marido apostou com ele que ele ia conseguir chutar a bola lá no buraco da churrasqueira. Eu não estava em casa. Ele ficou 1 hora tentando e conseguiu. Não desiste, É extremamente isso mesmo. determinado. Eu lembro também da minha filha, da Maia, quando ela também tinha, assim, acho que 3, 4 anos, ela queria aprender a assoviar. E ela ficou ali, um dia após o outro, semana após semana, daqui a pouco, até que ela conseguiu assoviar. É bem isso mesmo, né? É como se ele percebesse, é aqui que eu tenho que chegar, e é uma facilidade, eu não digo nem uma facilidade de fazer as coisas, porque cada um vai ter suas dificuldades e facilidades, mas é uma facilidade de perceber onde é que eu posso melhorar e colocar energia para melhorar. Sim, é verdade. Sinto isso. Né? E a Luísa? Ela como 8, o que que você percebe de luz quando ela está na melhor versão dela? Então, abrindo aqui meu coração com a Luísa. A Luísa, ela faz e acontece, né? E é muito engraçado porque a Luísa é uma criança que ela é magrinha, ela é pequena, sabe? Mas ela tem uma força impressionante, assim, desde muito pequena. Então, falando da luz, né? Quando ela tá bem, a Luísa tem um coração muito grande, assim, extremamente amorosa, preocupada, não preocupada, engajada com causas, Uhum, sabe? Então, a Luísa é muito engajada com a adoção dos cachorros. E aí ela fez com que a gente adotasse um cachorro. Ela já fez que, acho que mais de 5, 6 cachorros desde então fossem adotados, porque ela consegue cachorro para fulano, para não sei quem, para o amigo do não sei quem. E ela tem apenas 12 anos, né? Vai fazendo isso pelo uhum, Instagram, pela internet. Me faz ir à rua. Esses dias ela achou uma divulgação pelo Instagram que tinha um morador de rua com duas cadelas que tinham tido filhotes. Então, tinham vários filhotes na rua. Ela me perturbou até eu ir com ela, rodei Niterói para achar onde estava o cachorro. Aí fiquei com medo de ir no lugar, porque tinham vários moradores de rua e homens, assim. E ela insiste, insiste, insiste. Enfim, no final a gente conseguiu chegar lá. Ela tinha potinho com ração, ela levou água para o cachorro. E aí é uma aula para mim, sabe? Porque no final eu tenho que falar, nossa, Luísa, obrigada por me trazer até aqui, né? Por me fazer ter essa experiência aqui. olha que bonito, né, Juliana? Porque o que você está escrevendo assim é que quando ela acredita em algo e quando ela acha que algo é importante, ela não vê obstáculos, né? Não, Ela só não vê o que tem mede que ser feito e ela vai.
e vai tirando os obstáculos, e vai, mas tem isso não, mas aí isso faz assim, mas aí isso não, mas vamos, e vamos, e vamos, e Não, e vai era até assim conseguir. mesmo. Exatamente, assim mesmo. Olha, eles estavam era um estádio, na frente de um estádio que tem aqui. E eu rodava o carro, não achava. Aí não tinha vaga. Aí na hora que eu consegui a vaga, tinham vários homens. Aí eu falei, Luísa, perigoso. Mas ela tem argumento, ela vai, insiste, insiste até ela conseguir. Ela defende os amigos na escola. Então, se acontece alguma injustiça, um tempo de prova que foi pequeno. Esses dias eles mudaram lá na escola o dia das provas. Eles têm prova toda semana. Era toda quarta, foi para terça. Ela vai para a coordenação, ela resolve, ela fala com o coordenador, ela não tem vergonha, ou se tem, ela vence qualquer Uhum. medo e resolve. Ela foi eleita prefeita da escola, com 7 anos de Uau! idade, Então ela também tem um espírito de liderança. muito forte, exatamente. Mas quando ela está bem, essa liderança se comporta muito mais acolhedora, né? Então, Aham. ela agrega todo mundo, ela quer resolver os problemas de todo mundo. É, é esse mesmo faz e acontece, mas com o coração aberto, Sim. né? Muito grande. Ela é extremamente empreendedora, adora criar empresa, aí ela faz aula de culinária, ela quer vender bolo. Olha, eu não consigo nem lembrar quantas coisas Luísa já inventou para vender e vende. Agora ela fez ovo de Páscoa, vendeu, Ela e já abriu oferece, mais de 10 startups aí. mas muita coisa. Participa de tudo, quer participar das minhas histórias, da minha vida. Esses dias, queria abrir uma empresa, né, para trabalhar com o Enneagrama com as organizações. E aí eu estava Aham. querendo um nome, um nome, um nome. Não foi ela que me deu o nome? Enea Business. Enea Business, mamãe, já registrei. Uma coisa Legal. interessante, Helena, que eu percebo, né? Por exemplo, eu vejo isso nas várias crianças 8, né? E no Theo, meu filho, eu percebo que são crianças que eles são pau para toda obra. Ele é aquela criança que ele pode, às vezes, muitas crianças 8, às vezes não tem paciência para poder fazer coisa que você tem que ficar ali elaborando demais, pensando demais. Agora, chame ele para fazer, né? Vá, tem que arrumar e Exatamente. organizar, ele vai pegar cada carregar a cadeira, vai ir atrás, vai procurar, vai fazer. Ou seja, a energia do fazer é muito grande, né? Tem uma É, vitalidade muito grande para fazer as coisas. E é isso que você está exatamente isso. descrevendo da sua filha. É verdade, uma proatividade, né, muito grande. E aí Iniciativa. você me fez lembrar, e aí cativa todo mundo em volta, né? Porque as pessoas ficam, nossa, como ela é legal, como ela é engajada, como que ela faz, como é que ela não tem vergonha, né? Porque é isso aí, ela fala com todo mundo, ela resolve E pelo que tudo. você está falando, Juliana, a Luísa, ela tem um social forte, né? Ela tem um instinto social forte. Não digo nem que é o dominante dela, mas ela tem um social forte. No mínimo é o secundário dela, né? O instinto secundário dela. Pois é, André, você sabe que eu não consigo ainda identificar os instintos, porque eu vou falar ainda da sombra, né? Aí você vai me ajudar. Sim. Mas Mas eu te provavelmente falo assim sim, que né? Deve ter. ou não posso dizer que é dominante, mas assim, no mínimo é o secundário, porque por exemplo, o Theo, ele é uma autopreservação dominante. Então o Theo, ele é uma criança que ele tem muitos processos assim, de medo de coisas ligadas à autopreservação, sabe? Uhum. Agora mesmo a escola dos meninos aqui trabalha com projetos. E ele está fazendo um projeto sobre o fundo do mar. E aí a escola vai ter visitas para encerrar o projeto, são 3 meses que ele trabalha no tema, né? Aí botou a opção, um teatro, para quem quer fazer as três ou uma delas, ou duas. Teatro, uma visita para um oceanário que tem aqui em Balneário Camboriú, aqui perto de Florianópolis, e um passeio de barco pirata. Ele já disse, no barco pirata eu não vou. Porque ele já pensa, né? Vai pro barco pirata, é água, pode cair, e é o centro de autopreservação. Mas, ao mesmo tempo, ele é aquele menino que chega na escola e ele conversa com todo mundo. Ele conversa com as professoras da irmã caçula, com a professora da Maia, que está no ensino médio, né? Ele conversa com o coordenador e fala, todo mundo que encontra, toca na mão, abraça, beija, é extremamente aberto e dado, assim. Então, é o que você falou, é cativante, né? Porque é uma energia, assim, de que vai chegando sem medo, né? Ele pode ter os medos de autopreservação dele, mas na vida ele vai chegando sem medo.
Ele vai chegando, simplesmente vai chegando, né? Então, você agora me abriu aqui a mente, exatamente E o meu isso. filho tem um social intermediário. O social dele é super saudável, sabe? É exatamente isso. E a autopreservação provavelmente dela está embaixo, então. Ela é extremamente aventureira, ela se joga, ela anda em qualquer montanha-russa que existir. Sabe aquele brinquedo, aqueles toboáguas retos, assim? É Sei, sei. insano. Ela não Nunca tive anda, coragem de andar num negócio desse. nem eu, nem eu, Minha mas a Luísa autopreservação não anda. deixa. A Luísa anda desde pequenininha. O Insano, ela Uau. não tinha altura, mas tinha um do lado, Mini Insano, que é a mesma coisa, eu não ando de jeito nenhum. Ela faz tudo, ela não tem medo de nada. Nada, nada. Tem É razão. isso. Provavelmente ela tem uma observação menos desenvolvida mesmo, que vai dando Sim. essa coragem e que na luz faz com que você não fique também pensando demais, né? E na sombra isso pode trazer algumas questões também, né? Uhum. E É. você, Ana Lúcia? E o Antônio João, o que é que você percebe desse garoto tranquilo? Nossa, tranquilo demais, meu Deus. Não é à toa que ele nasceu meu filho, viu? Era o que eu com meu marido precisava. André, ele, quando ele tá bem, né? Eu percebo que a luz do Antônio, ele tranquiliza qualquer lugar que ele chega. Assim, ele é daqueles que é o queridinho da turma, é o bonzinho, todo mundo gosta, ele tem amizade na escola com todo mundo, ele está no 7º ano, ele tem amizade com os mais novos e com os mais velhos, ele tem amizade, assim, ele se dá bem com todo mundo, e ele, eu percebo assim, tudo ele resolve com muita tranquilidade, tudo, então às vezes, né, eu até comentei lá no grupo, às vezes eu chego, falo assim, Antônio, você já fez isso, não sei o que, né, eu sou tem que fazer, eu vou e eu falo alto, não sei o quê. Ele disse, mamãe, calma, tá tudo certo. Então, ele apazigua tudo, sabe? Então, ele consegue, ele tem uma inteligência emocional, assim, admirável, que é o que eu preciso muito para minha vida. Então, tipo assim, ele, qualquer coisa que tenha, qualquer problema, ele vai lá, ele resolve, e ele resolve bem e tranquilo. E tudo ele faz de boa. Então, às vezes eu acho assim, nossa, tem tanta coisa para fazer amanhã o Antônio, e eu começo a falar, nossa, ele não vai dar conta, meu Deus, tá para chegar. Quando eu vejo, eu chego no trabalho, ele já fez, tá tudo certo, tranquilo, e às vezes eu me estressei e ele de boa. Então, ele assim, ele tranquiliza tanto, né? Eu até estava É comentando, como né, se ele com você. passasse uma mensagem assim: calma, mãe, vai dar tudo Calma, certo, né? vai dar tudo Ele, certo. ele Confia em confia, mim. Ele ele confia. confia no tempo dele e no fluxo dele. Exato. E ele é o queridinho, né? Como eu falo. Então, às vezes, esses dias a moça da catequese, né? A professora dele veio, eu fui no aniversário dela, vem baixinho, assim, tava todas as crianças lá. Ai, Anne, posso te falar um negócio? Ai, eu gosto de todas as crianças, mas o Antônio João, ela vem baixinho, assim, sabe? Então, são diversos professores, diversas pessoas que vêm, mas vêm comigo ou vêm com meu marido e falam: olha, mas ele é um encanto, que menino encantador. Então, eu percebo que ele realmente é um encanto, né? O olhar dele, a maneira de falar, ele conversa com criança e gente mais velha uma facilidade, num tom assim de gentileza. Então isso assim é admirável. Ele consegue me, às vezes ele vem contar alguma coisa. Ele gosta bastante de desenhar. Ele é ótimo em desenho e ele gosta muito de assistir filme, de séries. E é Uhum. muito, ele presta muita atenção em nome de atores, quando os atores nasceram, o ano, ele sabe, de países, não sei o quê. Então, às vezes eu não tenho muita paciência de outras pessoas falarem para mim coisas que para mim, tipo assim, ah, nossa, que ano que tal a Demi Moore nasceu? Ah, mas ele vem contando e ele me encanta. Então eu sento. Sabe quando ele é, tipo assim, você fica vidrado? Ele é aquela, Uhum. aquela criança que quando ele vai falar, ele tá numa mesa, todo mundo para escutar ele, E porque ele tem escuta. aquele encantamento, daquela tranquilidade. Tipo assim, ele não precisa levantar a voz, né? Ele não precisa ser agressivo e ele consegue falar, e isso é demais. Nossa, que bonito, assim, que bom. Eu sempre fico feliz quando
as mães e pais conseguem enxergar a luz dos filhos, né? Porque como eu, mais de 20 anos trabalhando com terapia de crianças, né, e até orientando pais, muitas vezes os pais chegam para mim contando do lado difícil, né? O que é que está acontecendo, né? E às vezes quando faz logo de cara um curso de Enneagrama, a tendência é você olhar para a sombra daquilo ali, sabe? E por isso que eu gosto tanto de começar pela luz, para a gente perceber, porque a luz também está ali geralmente. Ela pode estar até um pouco apagada, mas ela está ali. Sim, sim. Então, quando você descreve o Antônio João, você está descrevendo uma criança nova que consegue acessar a luz dele, sabe? Mas, Vocês estão mas escrevendo André, aqui nos filhos de é, vocês que eles conseguem. Vocês não estão escrevendo filhos perfeitos e que não caem no lado exato. negativo. Vocês estão descrevendo filhos que conseguem acessar a luz. Isso é maravilhoso. E para mim, quando eu faço essas lives, eu queria justamente pais e mães que conseguissem falar dos dois lados da história. Porque alguém que viesse aqui só falasse do lado positivo, tá dizendo uma coisa que não é real, né? Na prática não Aham, é só o sim. positivo que acontece. Mas também só consegue falar do negativo, ele tá provavelmente com o filho adoecido, né? Então não, um filho que tá mais ou menos saudável, ele vai manifestar os dois lados. Ele vai ter momentos que ele não vai estar bem, e momentos que vai estar bem, né? E isso você escreveu Exato. exatamente a energia do 9. Aí você vê assim, a Juliana falando da Luísa, né? E, e falando do Pedro, né, ela falando da Maria Antônia, cada criança, quando ela está bem, ela provoca geralmente um sentimento diferente. Toda criança que está na luz, ela cativa um adulto, especialmente um adulto que gosta de infância, né? Professores, ou mesmo parentes e professores, ele encanta. Só que cada um encanta de um jeito diferente. Né? Você vê assim que a criança 8 quando ela está na luz, ela gera uma vibração, assim, as pessoas, nossa, caramba, como ela é para toda obra, como ela, né? É uma criança, ela provoca uma coisa, mas caramba, mas como ela se trata, né? Como ela é educada, como ela. A criança 9 é como se ela tirasse os outros da euforia. E você parasse assim, ela leva você para uma coisa assim que você fica assim, aí você desencantado, cativado. Meu Deus, parece que é mais maduro que os adultos, né? Quando tá falando. Exato. E Porque a gente André, está tão acostumado a ver adultos falando intempestuosamente, se desequilibrando, e mesmo as crianças mais eufóricas, que quando você vê uma criança tão equilibrada falando, você fica chocado quase, né? Quando você pasma assim, caramba, como é que ele consegue ser tão calmo e tão ponderado falando? e ele acalma tanto, né, que sabe que tem duas amigas minhas que adoram quando o Antônio vai na casa do amigo brincar, né? Porque elas falam assim, Ana, né? O Thales, que é o amigo dele. O Thales, ele é tão, ele não para, ele vem amigo aqui, sempre dá gritaria, dá briga, é briga, não sei o quê. O Antônio vem, ele consegue acalmar o Thales, ele consegue brincar com coisas que, tipo assim, às vezes o Thales não brinca com outro amigo, então o Antônio gosta muito de jogar bola, ele gosta de desenhar, então isso faz com que muda a energia da casa e muda também a energia do Isso. outro, né? Porque a gente acaba pegando a energia do amigo, né? Ou ele é muito Claro, agitado, ou claro. aquele que acalma, aquele que gosta de umas coisas mais tranquilas, então ele fala muito de boazinha, assim, né? E outra coisa que vocês estavam falando, que você comentou, que às vezes os filhos da gente, a gente ensina, mas em casa não faz muito, mas quando sai, a gente fala assim, nossa, ensinei, cansei, mas ele pegou, né? O Antônio não é muito organizado, né? E eu sou extremamente organizada. E eu fico ali, né? Tipo, assim, Antônio, arruma seu quarto, Antônio, toma cuidado com as coisas, né? Se cuida, né? Ele não tem muito essa vaidade, então às vezes põe uma roupa meio que nada a Uhum, ver. O instinto de autopreservação uhum. dele, assim, É baixo, né? é baixo, é bem baixo. Então, um dia ele foi na casa de uma amiga minha e ele ia na natação. Então, eu coloquei ele que faz as coisas dele, porque eu ensino, eu prezo muito, tipo assim, ele se virar. Então, eu ensino e ele faz as coisas dele. Então, eu dei para ele duas mochilas. Eu falei, assim, a mochila que você vai dormir, vai na escola amanhã, e a outra mochila para você colocar as coisas de natação, né? Eu falei assim, nossa, ele vai misturar tudo, ele vai colocar a sunga molhada com material, nossa, vai ser um rolo. Eu até coloquei uma sacolinha, eu gosto de colocar uma sacolinha para ele colocar as coisas molhadas dentro da mochila, separar o condicionador, tudo. Eu falei, vamos ver o que vai sair, né? Com pijama, tudo. Daí eu liguei para minha amiga à noite e falei assim, nossa, depois dá uma olhadinha lá nas coisas do Antônio, vê se ele não misturou as mochilas, as coisas da escola amanhã. Ele falou assim, Ana, tá tudo certinho. Você vê que belezinha.
Ele colocou a toalha molhada com a sunga dentro da sacola, na mochila, já organizou o material dele, tudo ok. Eu falei assim, nossa, fez tudo certo. Aqui ele não faz, mas saiu de casa, fez. É porque aí tem um fator também, Ana, assim, que o seu filho com certeza tem um social, né? Ou um intermediário ou como um Eu dominante, acredito, né? assim, o autopreservação dele, eu acho que O menos envolvido dele. é o menos desenvolvido. Só que assim, André, eu ainda fico com dúvida também. Porque ao Aham. mesmo tempo que ele se une muito a um amigo, ele sempre tem um que ele escolhe, ele se conecta. Quando ele vai a algum lugar, ele pega um, ele gosta. Só que ao mesmo tempo, quando ele está num lugar com muita gente, ele se dá super bem. Entendeu? É, Então eu você falando ainda. dele, ele parece uma energia muito forte do social, do nodo social. Mas mesmo que seja um intermediário, o que que você está descrevendo aí? Um impulso social, sabe? Muitas vezes a criança que ela é social, ela, por exemplo, tem uma autoestima baixa. Então, em casa e nas situações cotidianas, ela pode ser extremamente desorganizada. Mas quando ela vai para o social, pela imagem social, ela pode acabar fazendo aquilo pela imagem social, E para ser acabou bem fazendo. vista socialmente, Aham, sabe? entendi. Pode ser sim, Para aham. minha filha, a Maia, ela é um traço um, como eu disse. Só que ela é ela tem uma autorização ignorada, sabe? É uma coisa que o que a gente mais trabalha com ela é a autorização dela, né? Então ela é uma menina que ela muitas vezes deixa uma bagunça em casa, sabe? Mesmo agora, com 14 anos, e quando você vê, tá desorganizado. Hoje mesmo eu entrei no quarto, isso não é possível. As E roupas daí acha que jogadas, não é sabe? um, né? Porque acha que todo um vai ser organizado, É, né? aí vê aquilo E ali, não é. sabe? Mas no fundo, se você chama atenção, ela fica mal, porque ela se cobra, porque ela sabe que tem que Aham, arrumar, ela tem um senso do que é o que é. Só que ela no dia a dia desconecta, né? Ainda mais que agora o ensino médio é integral, né? O ensino médio aqui no Brasil, por conta aham. mudou o currículo nesse ano. E então é mais difícil ainda para ela parar para fazer essas coisas sem que ela chegue em casa já cansada e tal. Só que quando ela vai para os ambientes sociais, ela não é assim, entende? Porque ela é um social. Então, nos ambientes sociais, ela percebe como ela tem que se portar. E ela Tem que vai ser fazer. certinha naquilo ali, sabe? Então, ela é comportada, ela é direita, ela fala, ela Interessante bota isso. as coisas, ela ajuda as pessoas tranquilamente a arrumar tudo que tem que arrumar, tem iniciativa para fazer isso. E às vezes em casa a gente pedindo, e ela, poxa, tem que fazer isso mesmo, sabe? Porque é a Muito energia social interessante que, isso que tá mesmo. fazendo fazer isso. É a gente entender que a energia social alta, ela gera uma preocupação maior com como eu sou visto pelos outros. Você veja que isso é forte nos traços emocionais do Enneagrama, o se preocupar com a imagem. Mas nos traços sociais também é forte isso. Então, às vezes, você tem uma pessoa que não é emocional, mas tem um social forte, então ela vai ser mais preocupada com a imagem. Mesmo que ela não seja tão emocional, mesmo que ela não fique tão emocionalmente mexida, mesmo que ela não fique assim, mudando quem ela é, que os emocionais tendem a captar, e dependendo do que está captando, ele pode ir mudando a fala dele e o que ele reage. Os outros não fazem tanto isso, mas eles captam como eles têm que se comportar para ser bem visto, sabe? Então, não é que eu vou mudar parecendo que eu sou aquilo, apenas eu vou me adaptar. Então, quem tem um social dominante, forte, ele tem uma capacidade de adaptação social maior do que os outros. Mas e o lado B? Agora vamos falar um pouco do lado B. Quando eles não estão bem, quando deu uma desorganizada, interna ou externa, como é que eles reagem? Como é que a Maria Antônia fica, Daniela, quando ela não está bem? Então, André, é sempre aquela preocupação de não errar, né? Um exemplo que eu acho que eu também botei no grupo. É toda terça e quinta ela tem natação. E aí toda vez que a gente chega no condomínio que a gente vai morar, a gente já tá fazendo algumas coisas nesse local onde a gente vai morar. E aí toda vez que ela chega com a roupinha da natação, aí ela para assim antes. Mãe, é hoje mesmo o dia da natação? Com medo de errar e passar aquela vergonha, entendeu? Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus, mamãe não já disse é hoje, confie, né? Aquela necessidade de confiar, né? E aí ela Uhum. sempre pergunta isso. E aí ela vai definir, eu tenho que ir, vamos, vem devagarinho. Ela vai meio que escondida, assim, aí chega. Quando ela vê que ela, ai, relaxei, entendeu? Então, Sim. assim, além disso, um outro É exemplo, porque nas me provas. parece que é uma vergonha muito grande quando percebe que não fez o que tem que fazer, né? Então era para estar vestido daquele jeito ali, era para ter lembrado e não lembrou, né? Exatamente, ela tem isso.
Outra coisa, um dia, a gente recebe, ela é segundo ano agora, então as primeiras avaliações foram agora, né? A primeira unidade. E eu, enquanto mãe do traço 1, já fiquei tensa para receber esse boletim. Só depois que eu li que a escola orientou. Aí, mas eu já tinha ficado tensa. A escola orientou todas as mães dizendo, por favor, mãezinhas, não fiquem tensas com as avaliações, só que eu já tinha ficado. Mas aí, eu sei que eu não devo, né? Mas enfim. Mas eu fiquei. Aí, meu Deus, por que Mas Você você foi colocou trabalhar essa nota? o traço 1 dela para não se cobrar, mas você já estava preocupada, né? O seu traço 1 ativou. Porque, como sou eu que ensino a ela, a primeira avaliação eu queria saber, né, se eu estava fazendo o quê? O certo, Certo. né? Ensinando Se eu direito. estava fazendo tudo o que eu podia fazer, o meu melhor, né? Para que ela aprendesse da melhor maneira possível. E eu digo a ela, né? Eu sempre eu digo a ela, minha filha, não se preocupe com nota. Só que no fundo, eu me preocupo um pouco com nota, entende? Mas eu já estou nesse processo. Pelo menos assim, a teoria a gente sabe, eu estou tentando internalizar para realmente. Mas cada vez mais eu tenho pensado nisso realmente. Não se preocupe com nota, se preocupe com aprender, que é o que importa. Aí eu tenho falado muito isso a ela. E enfim, aí no dia eu peguei o boletim e vi assim, nota eu acho que do típico traço 1. Ótimas. Uhum. Porque acho que Uhum. como foi Ana Lúcia disse, não foi? Disse que o filho presta bastante atenção à aula, ou foi Juliana, desculpe. Foi Pedro. Juliana, Juliana. falando sobre o Pedro. Foi, Uhum. foi Pedro, exatamente. Maria Antônia presta muita atenção à aula. Eu disse, filha, você presta tanta atenção à aula que você termina não tendo dificuldade para fazer os deveres. Aí eu recebi o boletim e eu tenho me preocupado com essa questão de não dar tanta ênfase ao resultado. Porque quando o Uhum. resultado é bom, é muito bom fazer muita festa, mas e aí quando não for, né? Aí eu tenho buscado achar um equilíbrio aí nessa história, entende? Aí eu peguei o resultado, mas eu disse a ela, porque eu acho que ela merece saber que ela foi bem e eu acho que ela merece ser elogiada, né? Uhum. Eu disse, filha, você se deu bem nas provas, mamãe ficou feliz, tal, as notas foram boas. Mas ela não conseguiu, assim, eu percebi que ela não conseguiu receber o elogio. Entende? Receber mesmo. Uhum. Sabe quando assim, tipo, às vezes eu faço isso, tipo, que roupa bonita, falam pra mim, né? Aí eu tenho aquela tendência de dizer, você nem sabe, é tão velha. Aí agora eu já tô tentando receber, obrigada, Uhum. entendeu? Então, Maria Uhum. Antônia, eu disse, aí eu falei, filha, você não tá percebendo que você merece? Que você merece porque você se esforçou, a gente trabalhou junto, mamãe ajudou você. Aí eu, por favor, aí eu já fico um pouquinho agoniada porque eu vejo, né, me vejo muito, entende? E aí ajuda, né? Mas por outro lado, porque eu também sinto, mas por outro lado É me como se agonia, fosse uma né? dificuldade de vibrar, né, com o que conquista e com o que faz. Porque é quase como se o Exatamente, que se faz porque tem que se fazer. É o meu dever, né? E muitas vezes quando se faz exatamente. pelo dever, você pode não vibrar com as conquistas. É quase como se é mais como fiz mais que minha obrigação, né? Não que ela, criança, pense isso ainda, já pense isso, mas é como se ela se habitua a fazer o que tem que fazer e talvez não olhe para aquilo e É. E meio que assim, na minha época, assim, acho que na época da gente, não sei se aconteceu com vocês, mas tipo assim, tirar notas boas na escola, é como o André disse, não é nada além da sua obrigação. Não fez mais do que Uhum. sua obrigação, entende? Entendeu? Então, Uhum. assim, aí eu fico observando isso nela, porque é a necessidade de realmente de celebrar essas conquistas, né? De não ficar assim só Uhum. na formalidade do fazer, né? Sem estar presente naquilo, né? Como eu acho que é bem típico assim do traço 1, fica preso ali naquela formalidade do fazer a coisa certa e não se dá conta de que ela galgou Uhum. isso, que ela merece celebrar, É como você né? pode viver as experiências, ela pode viver as experiências e não desfrutar das experiências, né? Eu já fiz Exatamente. várias orientações de família, de crianças de coisas nessa linha, sabe, né? Tem uma mãe mesmo do Rio Grande do Sul que me procurou ano passado, ela fez curso comigo, aí disse, André, eu tô preocupado porque a filha, ela era patinadora, né? Adorava patinar e a filha começou a travar na patinação e não queria ir para as competições. Por quê? Porque ela ficava tão preocupada em fazer certo e chegar na hora lá e errar e não Fazer conseguir, sabe? perfeito, Por né? mais
em fazer perfeito, que aquele esporte começou a tirar o prazer para ela de fazer. Então, a mãe Exatamente. aí fez algumas anotações, e a mãe fez todo um trabalho com ela de, olha, respeita, deixa ela ficar longe de competição, né? Deixa descobrir, redescobrir o prazer de patinar, né? Porque quando entrava a questão de avaliação, e essa sensibilidade que as pessoas do 1 têm, que a criança 1 vai ter, ela tem uma sensibilidade a ser avaliada. Por que que tem essa sensibilidade? Porque ela se esforça muito para acertar. E quando você está sendo avaliado, já as avaliações em geral não são avaliações para poder mostrar o seu processo de evolução. São avaliações que elas apontam, você conseguiu, você não conseguiu. Então, Verdade. a sua filha está começando a vida escolar com notas, mas em algum momento ela vai entender que quando ela tirar uma certa nota, ela não conseguiu. E quando ela tirar outra nota, ela conseguiu. E se o sistema funciona assim, por mais que os pais digam que importa não é a nota, mas na Verdade, prática, André. em um certo momento do processo educativo, a nota faz ela reprovar, a nota faz ela ser vista como menos valorosa no ambiente escolar e no aprendizado, sabe? E isso é muito difícil para Entende? quem só quer acertar, É. né? É muito E para a difícil. criança 1 é muito É sensível isso, porque ela isso. está tentando ficar no melhor e ela vai tentar ler no ambiente social o que é o melhor. O melhor é tirar 10? Eu tirei 6. 6 é ruim, não é bom. Isso. Isso. Aí vem a cobrança. Pode falar, Juliana. Exatamente. Ai, você está falando uma coisa, eu estou lembrando aqui, né? O Pedro, o Pedro gosta bastante de elogio. Ele gosta Aham, do reconhecimento, sabe? Não tem essa sim. história que ele é bom aluno e ele gosta que eu fale que ele é bom aluno. Aham, Mas como ele tem transtorno de linguagem e aí ele tem muita dificuldade com a escrita e com a leitura, inglês para ele é uma matéria surreal, mandarim. Ele não entende nada, nada, nada. sim. Eu já falei com a escola, já falei, não adianta, porque eu acho assim que ele deveria ter isenção da prova de inglês, né? Ele ficaria ali ouvindo a aula e tudo mais, ele é responsável, ele não vai fazer bagunça, mas não fazer a prova. E aí, a prova geralmente a professora faz com ele, ou uma auxiliar, e eu acho que ela vai falando as questões, eu não sei o que acontece. E aí, essa última prova, quem fez foi uma outra auxiliar. E aí ontem ele virou para mim, quase que falando um segredo, ele falou assim: Mãe, a Luísa falou que a média é 6, né? Eu tirei 6 na prova de inglês. Ele falou assim, desse jeito. E aí, olha que cagada, né? Vamos falar claramente. A escola acaba provocando por uma rigidez, né, de não deixar que ele tenha essa isenção aí da prova, porque ele é super bom aluno, ele precisa desse feedback, porque ele já tem as diferenças dentro da sala de aula, né? Ele não consegue ler um texto sozinho, ele lê os enunciados, com Uhum, dificuldade. Então, assim, com bastante sim. dificuldade. Então, você imagina um trabalho aí de autoestima que já tem que ser feito, que eu acho que pode ter contribuído bastante para ele se tornar um, mas e aí ele vai e tira uma nota 6 numa matéria que agora não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, né? É bem complicado. A escola precisaria ouvir isso, né? Entender, conhecer o enneagrama, saber como lidar com cada criança de forma diferente, porque é muita Sem responsabilidade. sombra de dúvida, Juliana, sem sombra de dúvida, porque no fundo é igual uma frase que dizem que não foi o Einstein que diz, mas é atribuída a ele, né? Que é assim, se você julgar um peixe, julgar todo mundo por uma habilidade de subir em árvore, a maioria vai achar que é estúpido. Vai passar a vida achando que é estúpido. Porque você imagine um peixe subindo em árvore e tantos outros seres tentando fazer aquela mesma coisa, sabe? E quantas pessoas não cresceram na escola sentindo isso? Eu sou burro. Uhum. Ou então eu não sou tão inteligente. Às vezes, teve gente sim, que cresceu achando que era burro mesmo, e teve gente que cresceu achando que não era tão inteligente. E quem que eram os inteligentes? Os que tiravam 10, 9, 10. É. Esses eram chamados inteligentes. Como se os outros todos que não tiravam essas notonas não fossem inteligentes. Outras Agora, habilidades ou inteligências vá não são olhar vistas, né? e vá olhar na prática da vida quem são os inteligentes. Tem vários tipos de inteligência. Pois é.
Ó, ou, por exemplo, Existem. você pega o mundo de esportes. Quantos alunos que eram Verdade. inteligentes, que são excelentes naquele esporte? No mundo Exato. do humor, quantos comediantes que tem cada sacada, que cara, como esse cara pensou nisso, que às vezes era um péssimo aluno na escola, né? Então, realmente, isso é uma violência para mim, sabe, que acontece, né? É uma violência. Eu tive uma paciente, vou fazer uma parte aqui, né, que nem eu foco tanto na nossa live, mas acho que é uma história interessante essa, porque tem a ver com isso, sabe, Juliana? E é interessante você trazendo isso, porque veja só, o Pedro, como um traço um, ele quer fazer o melhor dele. Só que se a escola não traz um processo desse, ele começa a comparar e começa a achar que ele não está conseguindo chegar lá sempre. E se eu fico sentindo que eu não estou conseguindo chegar lá, imagina para uma pessoa que está tentando fazer o melhor, ficar sentindo que não consegue fazer o melhor, Então, mas foi o que né? mais me assustou quando você falou, porque se fosse a Luísa, 8, ela ia tirar 6 e ela não ia ligar. Agora, o Pedro, por mais que não pareça, que ele não fique falando, e por mais que Ele eu fale, sente. Pedro, não tem problema, você nem deveria fazer aula de inglês, isso não é importante para você agora, talvez ele não compreenda, né? Fique ali martelando. Não, e é isso aí. O que eu ia falar é de um caso de uma paciente minha que eu atendi em Aracaju, né? E durante muitos anos, e que ela tinha aquela síndrome de Asperger, que é um traço do autismo, onde você geralmente tem alguns sintomas do autismo, como as dificuldade de comunicação e uma série de questões nesse sentido, mais autocentrada, mas que você geralmente tem uma hiperabilidade em algumas áreas. Então, você tem uma deficiência em algumas áreas e uma hiperabilidade em outras. Então, essa menina ela era um zero à esquerda em áreas exatas. Então, química, física, matemática, assim, ela fazia aula da escola, ela estudava, ela fazia aula de reforço, milhões de aulas que estava 0, 0,1, 0,2, 1, sabe, nas provas. Então, o que que eu fiz? Eu conversei com a mãe, com os pais e conversei com a neuropediatra que acompanhava ela e disse, olha, eu vou pedir, porque aí, nesse caso, o relatório médico legalmente tem um poder diferente, né? Eu disse, vamos fazer um relatório dizendo para liberar ela, isso que você falou, liberar ela das matérias dessas matérias. E aí a escola foi obrigada a fazer isso, porque tinha um relatório médico que era indicando que, que eles não podiam cobrar isso dela, por causa da questão médica, que ela não tinha. E é isso que você devia tentar conseguir, tá, Juliana? Conseguir através de um relatório com o neuropediatra para indicar, para ser liberado da questão de inglês. O que aconteceu? Essa menina no ensino médio foi liberada dessas três matérias, ela continuava fazendo as provas, até no caso dela, mas ela foi liberada. Ela não precisava disso para passar de ano. Ela passou, então, passou o primeiro, segundo, terceiro e foi fazer o que ela queria, que era biologia, que ela era um gênio em biologia, a ponto de ela ir para feiras da Universidade Federal de Sergipe, que estava fazendo feiras de exposição de estudos de mestrado, de iniciação científica, e ela começava a fazer perguntas nos painéis, e a professora que estava acompanhando perguntava para a mãe dela, qual mestrado que sua filha faz? Do nível de elaboração da pergunta dela. Imagina, essa mesma menina estava 0,1 nisso. Entrou em biologia, excelente aluno na faculdade de biologia, inclusive começou a fazer bem matéria de estatística aplicada à biologia, porque era aplicada à biologia. Então imagine se essa menina tivesse reprovado de ano por conta de matemática. Olha que É, inútil seria isso. Só ia fazer ela se sentir para baixo e abafar o potencial dela, né? Então eu penso assim que com crianças uns, esse modelo que é o modelo da nossa educação, que é um modelo que é muito focado em erro e acerto, né? Então, quando você erra, você de alguma maneira é punido e você não é bom, e quando você acerta, você é bom. Embora os educadores digam outra coisa. É porque é contraditório. O educador diz, o importante é esforçar. Os pais dizem, a escola diz isso, as professoras dizem isso. Só que é. por mais que ele se esforçou, se ele não tira a nota, ele tem consequência. É. E aí Então, é contraditório. causa uma sensação de que a gente nunca vai, por mais que se esforce, nunca vai ser bom o suficiente. E aí eu não Sim, sei, isso eu acho que é muito forte no traço um, né? E esse sistema exatamente. só reforça isso. Esse sistema só reforça isso neles, a perda das vontades. Porque como a gente Isso. tem que acertar, a gente tem que cumprir regras. Maria Antônia tem que acertar, tem que cumprir regras, né? O traço um. Ele vai se esforçar para cumprir aquilo que a escola está propondo. Então, a vontade já começa a se esvair daí. Se ele já tem uma propensão Exatamente. muito grande, que é o traço um, a anular, abafar essa vontade para cumprir essas regras, esse sistema só vai reforçar isso. Então, repare como foi bom essa live, assim, já está sendo bom para mim, porque eu Uhum. sempre pensei da facilidade do traço um nas escolas, mas está sendo assim, é prejudicial demais. É o contrário, eu É estou isso. achando que pro um é muito A facilidade existe, mas quando
começa a se ter uma certa tipo de cobrança e você confia, a criança começa a entrar, facilmente passa despercebido que a criança está ficando rígida. Por quê? Porque ela está recebendo elogios, ela está cumprindo a expectativa que tem ali. E Exatamente. isso é uma E as armadilha, vontades né? estão indo embora. É, E aí vai havendo um registro, porque aí a gente vai duas experiências aqui, ó, pensando assim, talvez a Maria Antônia não tenha uma dificuldade que o Pedro tem, e ela começa a cumprir essa expectativa, e ela talvez em algum momento fique se cobrando tanto que fique rígida, e você sei a vontade dela. Só que com o Pedro talvez aconteça uma coisa um pouco diferente. Ele se cobra e parece que nunca chega lá. Parece que eu nunca estou conseguindo. E isso vai dando uma sensação de baixa autoestima, sabe? Aí a tendência é fazer um movimento no Enneagrama que faz do 1 pro 4. Aí do 1 que eu tô lá me esforçando e fazendo tudo, uma hora que eu, pô, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Aí vai ficar triste, vai ficar sentindo que tem uma coisa errada comigo e começa a entrar num processo, se não cuidar, pode entrar num processo desse, né? mas como E a André, Exatamente. Luísa? sempre vão ter Queria ouvir medo. aqui, Pode falar. é, queria ouvir e a Luísa. O que é que você percebe da Luísa quando ela não tá bem? Não, quando ela não tá bem, né? É, Então, antes de eu conhecer o Eneagrama, eu e a Luísa era uma briga. A Luísa me provocava uma fúria, que eu falava, meu Deus, como é possível? A minha vontade era de pegar ela e sacolejar, no limite, e Tá obedecer. cortando, tá cortando o som, ou é só no meu? Tá cortou um pouquinho, cortando? mas voltou agora. Se cortar de novo, aí eu abro ali a porta, vejo se melhora. Mas voltou. Então ela me provocava uma ira, sabe? E ela não obedecia a hierarquia, e eu falava, eu sou sua mãe, você não está entendendo, né? E quando eu conheci o Enneagrama, nossa, nossa relação mudou. Eu fui entender tudo que estava por trás daquilo ali, né? Então, a Luísa, do mesmo jeito que ela vai com esse coração e com essa força, ela vai na raiva, né? E ela vem e ela fala coisas para você que ela ofende, ela é grossa, né? Ela é grosseira. Então, assim, há pouco tempo a gente estava viajando e aí tem uma brincadeira aqui na minha família que um amigo do meu filho fez, que ele falava, fulano ficou bravinho, ficava cantando assim uma musiquinha. E a gente estava fazendo alguma coisa, eu e ela, a gente estava se arrumando, e eu falei, Luísa, ficou bravinha. Quando eu falei isso para ela, fiquei cantando, ela veio para cima de mim com não sei quantas pedras na mão. Olha, ela pegou tudo que Furiosa. era curioso, tudo que era ponto fraco meu e vomita aquilo ali num ponto que tem que equilibrar muito, sabe? Para conseguir Que vem conversar com uma intensidade muito grande. com muita força, ela mata a formiga com a bazuca, assim, com muita força. Então ela é capaz de, a roupa dela ontem não achava a roupa da ginástica. Ela queria matar todo mundo aqui em casa e ela fala com uma força, assim, né? Com raiva mesmo, e que não pode, que não é assim, e nananã, e às vezes a lágrima escorre porque ela tá com muita raiva, né? Sim. Falando. E é impressionante que ela sempre foi assim, desde pequena. Desde muito pequenininha, ela chorava, 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 chorava de birra, sabe? Que eu não conseguia entender. A Luísa mamava no peito. E aí, sei É lá, eu como se fosse uma tirava revolta porque não está podendo ser aquilo que ela quer. do jeito dela, exatamente. Uma vez, eu fiquei 40 minutos tentando dar uma mamadeira, porque eu falei assim, não, eu vou ganhar. Isso ela bebezinha, porque eu queria que ela tomasse o meu leite na mamadeira, porque eu ia sair. E aí eu queria que ela aprendesse isso. E essa vez eu falei, eu vou ganhar, não tem jeito, porque ela era um bebê. E ela chorou 40 minutos e ela não tomou. Então, é uma coisa assim de impor a vontade dela, do jeito dela, na hora dela, e a hora dela é agora. Então, é uma energia muito grande. Fora de E casa também ou só com vocês? Com as amiguinhas também? fora com as amigas, há pouco tempo ela queria se candidatar a representante de turma. E aí, da mesma forma que quando ela está no amor, ela vai lá e resolve, não espera, né? Ela vai brigar com você, que você sentou no lugar dela, e ela vai te tirar dali de qualquer jeito. Ela vai pegar a sua mochila, vai botar em outro lugar. Ela não está nem pensando no que você vai pensar dela, sabe? E aí ela acaba criando inimizades também. Então, na época da Uhum. pandemia, foi um período bem difícil, porque ela começou a brigar muito com as amigas de vídeo e de conversa.
E ela foi ficando muito sozinha, porque ela, ela não tá nem aí porque você vai pensar dela. Ela vai falar o que ela pensa para você na hora. Ela não liga para quem está em volta, para nada disso. Então, ela queria se candidatar a representante de turma e os amigos assim, não, Luísa, você é muito brigona, sabe? Porque ela vai com muita força, né? Então, eu quero ir num restaurante, sei lá. E aí ela não quer ir, ai, não, não vou. Não vou, aí ela começa a botar argumento, 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 e fala, Luísa, não vou ceder, é para lá. Não, Isso argumento, que você está argumento. falando é interessante, Juliana, que assim, você veja que tem duas facetas desse processo aí do 8, né? Quando está desequilibrado, da intensidade, quando vem, do excesso. Uma delas é assim, eu quero e eu vou com tudo e passo por cima de quem estiver na frente, né? Eu insisto e insisto, assim, de deixar um louco, né? Porque esse é um processo que a gente vê, assim, com o meu filho. Meu filho, ele não tem muito agressividade, mas ele tem a insistência, assim, de enlouquecer uma pessoa. Quando ele fica, e tenta achar um caminho, vai. E você já disse, não, você tem que ter uma firmeza muito grande, fazer, ó, aqui chega, daqui não passa, porque senão vai com tudo, e vai falar e não deixa os outros falarem, e fica falando e fala por cima, sabe? Então, uma coisa que eu digo assim, meu filho, você está querendo ganhar na força, você começa a aumentar a voz para poder tentar ganhar e conseguir falar o que você quer falar, né? Essa é uma faceta. A Exatamente. outra faceta que você está escrevendo aí também, da Luísa, que é assim, quando não quer. Quando não quer, aí empaca ali, não tem quem faça querer, né? Exatamente isso. Imagina o que ela faz com meu marido, que é 9, quando ela quer uma coisa. Nossa! Há pouco tempo, eu tinha comemorado meu aniversário, eu faço aniversário junto com meu marido. A gente tinha feito uma Uhum. festa para comemorar nosso aniversário. Dormimos tarde, né? Não conseguimos acordar mais tarde. A idade chega, não sei o que acontece, você não consegue mais É uma realidade recuperar. que nenhum pai e mãe passa por isso, só você. Pois é. E aí, no dia seguinte, ela queria que eu levasse ela. Eu moro em Niterói, ela queria que eu levasse ela na Barra da Tijuca, no Rio, né? Que fica a uns Nossa! 50 minutos daqui, para ver uma loja, que era uma loja da Shein, não sei se vocês sabem. Ah, sabemos. Pois é. E a Shein tinha montado uma loja que ia sair temporária na Barra, e ela queria, porque ela estava insistindo já a semana inteira para eu levar ela lá, para levar ela lá. Enfim, ela tanto me perturbou desse jeito que o André falou, que é tão, tão, tão insistente, que eu peguei o carro e fui eu e ela lá. Eu estava muito cansada nesse dia. Não, minha mãe foi ainda bem junto. E aí fomos para lá, fui na loja, aí almocei. Na volta, eu peguei uma chuva tão grande na Avenida Brasil, não sei se vocês conhecem, que é bem perigoso, no Rio de Janeiro. Uhum. E Sim. encheu a Avenida Brasil, a gente ficou parado, já estava de noite. Ali o carro não mexia para um lado e para o outro. Ainda bem que a minha mãe estava ali, né? Porque eu sou ser humano. Por mais que eu estude e que muitas vezes me venha Claro, consciência e clareza, outras vezes não vem. Tá vendo, claro. Luísa? O que que você faz? Você insiste, insiste, insiste. E ó, foi uma confusão naquele carro. Depois conversamos e pedimos desculpa. É muito engraçado que ela começou a falar: nunca mais eu vou ao Rio. Na semana seguinte, ela estava me pedindo para ir a um show. Eu levei ela no show. Não deu nem uma semana. Isso foi no domingo, na quinta, a gente estava indo num show. Mas o Mas assim, interessante é que eles acabam conseguindo muita coisa, né? é, que Não digo insiste, nem insiste. conseguindo só com a gente, né? É realmente assim, não ter, é ter cara dura, como diz, né? Você tem cara dura para poder pedir o que você quer, né? Eu vejo isso com o Theo muito forte, sabe? Ele tem uma cena dele criança, ele com quase 2 anos, e ele queria comer uma melancia. Aí tava na nossa casa na época, e minha esposa conversando com uma amiga e outras pessoas lá, e ela conversando, e mãe, eu quero melancia, tá bom, já vou pegar. E minha esposa é social, né? E conversando, e esquecia. E aí ela é um novo social, então eu esquecia, ia conversando, esquecia, ele falou, daqui a pouco volta ele com a melancia na boca comendo, né? E a amiga, a outra, que viu a cena, rindo atrás, né? E aí qual foi a cena? Ele simplesmente viu que ela não ia pegar, ele subiu em cima da mesa, pegou a melancia. Tempos antes, ele tinha me visto abrir um coco na praia, jogando batendo no chão. Ele pegou a melancia, pô, soltou a melancia, ela abriu, ele fez assim e pegou.
E aí ele passou assim, passou como assim, dizendo, não precisa mais. Já peguei, mãe. Resolve. Por quê? Queria fazer. Aí, claro, nessa de fazer porque quer naquela hora daquele jeito, né? Às vezes derruba coisa, quebra coisa, né? E faz coisa porque não teve essa paciência de esperar para sua vontade ser atendida ou mesmo de aprender a dizer agora não, ou hoje não, né? E o Antônio Exatamente. João, Ana Lúcia, quando ele não está bem, assim, o que que você percebe dele? Já trouxe um pouquinho essas questões de É. um pouco de falta de cuidado, de talvez esquecimentos com as coisas. O que que você mais percebe dele? Eu percebo assim muito, além do auto-esquecimento, que eu percebo muito nele, né? Por exemplo, assim, algo que me incomoda e ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, mas por que me incomoda? Mas será que está o incomodando? Por exemplo, assim, ele vai estudar, né? Então tem o escritório dele lá, a salinha que eu fiz de estudo. Ele não abre a janela, então fica tudo fechado, janela fechada, cortina fechada, porta fechada. Daí eu entro, eu falo assim, Antônio, pelo amor de Deus, tipo assim, você não tá incomodado com isso aqui? Não, tá tudo bem. Não, como não? Então, às vezes eu falo assim, será que para ele tá tudo bem mesmo ou ele não se importa? Sabe? Eu percebo muito isso nos 9 e nele. Então, tipo assim, daí eu vou lá, eu abro, eu quero bem-estar para ele. Só que daí eu falo assim, mas será que tipo assim, eu não consigo entrar num lugar abafado. Para mim, eu já entro num lugar, eu já tenho que abrir a janela, eu já me preocupo com o ventilador, ligo o ar-condicionado, o lugar tá claro. E Uhum. eu percebo, às vezes ele põe uma roupa, por exemplo, assim, ó, às vezes ele põe um calçado, o calçado tá apertado, ele fica com o calçado apertado. Então ele não tem esse autocuidado, ele se esquece dele. Então é algo que eu, Sim. sabe, Nesse canso. Então caso, isso não é uma vai boa me. adaptação. É uma E uma coisa que adaptação que tem um custo. me preocupa muito, André, porque daí eu falo assim, Antônio, né, com jeito, eu falo assim, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que se importar. Você não pode se importar só com os outros, porque eu percebo que ele sempre coloca o outro. Entendeu? O amigo vem, igual eu comentei no grupo. O amigo vem, eu já vi ele cedendo a cama, porque o amigo não ia dormir no colchão. Então, o controle remoto do videogame. Se o amigo fala assim, Antônio, deixa com esse melhor, que esse aqui tá meio assim, ele dá. Então, tipo assim, olha, é muito legal você tratar o outro bem, uma visita bem, mas assim, sempre se anular, não. Então, foi algo que com o Eneagrama eu consegui ver e estou conseguindo ajudá-lo nisso. Eu percebo Sim, de nele, às começar a vezes, estimular ele a sair dessa exato, um passividade, né? E se amor. deixar em Eu falo segundo assim, plano. você tem que se amar, porque isso é amor, entendeu? Você tem que se cuidar, você tem que escovar seu dente. Eu tenho que ficar falando, gente, ele tem 11 anos. Às vezes ele vai para a escola, tá 5 minutos antes de eu entrar no carro. Antônio, você escovou o dente? Ah, não. Então, tipo assim, vai estressando, sabe? Às vezes eu procuro manter a calma, igual a Juliana falou, a gente estuda, é todo auto... Só que às vezes estressa, fala assim, não é possível você não se cuidar, você não se amar, entendeu? Então, isso além desse autoesquecimento, ele é uma pessoa que quando ele não tá bem, ele totalmente avoado. Então, em sala de aula, diversas vezes, assim, desde o 4º ano, né? Como eu já falei, ele gosta muito de desenhar. Anotações, caderno, apostila, em prova tem desenhos dele. Isso aí já fui chamada lá, né? Ana, olha, ele não está prestando atenção, ele fica olhando as pessoas. Tanto é que tiraram ele do lugar dele, ele não pode ficar em janela. Porque se passa uma borboleta, ele vai ficar olhando a borboleta passar, andar. Então, ele não tem o foco, ele desfoca muito rápido, entendeu? E daí meu Uhum. marido é 7, né? Então ele brinca com tudo. Então daí meu marido fala assim, a gente já chegou diversas vezes, né? Que eu já fui na diretoria, Ana, olha os desenhos que ele faz, tudo. Aí meu marido fala assim, não, tudo bem, ele não presta atenção, mas eu duvido que alguém faz um desenho igual dele, porque ele desenha muito Mas já bem, viu o né? lado Então, positivo da ele coisa. já vê, eu duvido que alguma criança faz um desenho desse. Ele desenha realmente muito bem, ele é super criativo, né? Então, o que eu percebo quando ele não tá bem? Ele desfoca total, né? Então, já aconteceu Você dele, por sabia, exemplo, Ana, assim, que ele deixa copos, ele vai tomar leite, né? Então, ele faz o leite dele. Eu já ensinei, ele faz o leite, ele faz o omelete, ele mexe no fogão. Eu já ensinei ele a fazer, porque eu quero que ele faça. Então, ele faz.
Só que qual que é o problema? Às vezes eu não entro no quarto dele e tal, então fica o copo de leite, ele vai tomando um leite com Nescau, deixa lá. Leite com Nescau. O Nescau seca, então fica aquele. Eu já peguei. Gente, Grudado sério, lá, ressecado. quatro copos de leite com Nescau. De manhã, à tarde, à noite que ele toma, ele deixa lá. Então, eu falo assim, Antônio, você pega isso aqui agora, vou dar um exemplo. Pega isso aqui agora, leva para mim lá na cozinha. Então, ele vai. Se tem algo durante esse caminho que ele vai que chama a atenção dele, ele chegou a levar isso aqui, deixou em outro lugar, ele só mudou. Ele, do quarto, ele deixou no escritório e foi fazer outra coisa. Quando eu vi, Antônio, mas eu não falei para você levar na cozinha? Ah, levar o quê? Então, assim, cansa. Você veja que a gente que é pai e mãe, né? A gente tem nossas neuroses e nossas loucuras, né? Mas esses processos dos filhos, né? É enlouquecedor para um pai e para uma mãe, né? Não, enlouquece. Porque o pai e a mãe, ele vive cotidianamente isso. Não é aquela coisa de vez em quando, né? Você vive todo dia quase esses processos, né? Então, quando você pensa numa dinâmica de uma casa, e eu acho que é uma coisa que vocês são pai e mãe, né? Especialmente quem tem mais de um filho, você vê assim, é que a dinâmica tem que andar. Você tem que ter um ritmo para as coisas funcionarem. Para funcionar trabalho, casa, coisa de filho, casamento, tudo. E tem que ter um ritmo para as coisas funcionarem, né? Exato. E aí a criança nova, especialmente com autorização baixa, como é o caso dele, né? É como se ele desconectasse desse ritmo, né? Ele Total. desconecta e Desconecta. facilmente. Então, você tem que constantemente estar lembrando ele e lembrando nesse nível, às vezes, né? No nível, assim, de que está levando no meio do caminho deixa o cara fazer. Isso é uma coisa que realmente eu vejo que acontece muito com criança nova. Nossa, mas é assim, e o que me preocupa, André, e me preocupa, e eu cheguei a falar com meu marido, né, que às vezes meu marido também não está tão atento. Eu acho que não sei se é por Aham. causa por ser homem, assim, não sei. Mas eu falei assim, o Antônio não tem esse autocuidado com ele, sabe? Isso chega Uhum. a realmente a me preocupar, sabe? Então Sim, às sim. vezes é um desleixo, sabe? É um tanto faz por ele. Eu quero mostrar para ele que ele não é tanto faz. Ele é tudo que ele tem. O corpo dele é o templo dele. Então ele tem que se cuidar, ele tem que se amar, ele tem que tomar cuidado com o que ele vai comer, ele tem que ter a rotina. Então eu prezo muito isso, sabe? Então é algo que eu percebo que a Isso sombra dele é uma é coisa que a gente também tem que olhar, Lúcia, assim, que é, no caso você como um com autorização forte, né? Eu te falo que eu sou um dois, de autorização, tem uma asa mais forte no um. Quando a gente está mais tenso e que a gente vê essas coisas se repetindo, uma hora entra um senso de urgência, né? Parece total. que que aquela concentração que está acontecendo, que se repetiu, parece que ela vai degringolar lá na frente. É como se a mente fosse lá na frente, rapidinho, voltasse e dissesse, eu tenho que fazer uma coisa logo com isso. Não é possível que isso vai continuar, né? Só que nessas horas, né, a gente tem que lembrar, foi o que, por exemplo, minha esposa estava me lembrando hoje, que eu estava um pouco mais tenso, né, de ontem para hoje, aí eu já sei, quando eu estou tenso, eu começo a olhar as coisas que estão fora do lugar, né? É automático, eu começo a dizer, isso aqui, sabe? E ela disse, olha, André, eu entendo o que você está falando, isso aqui, realmente a gente tem que cuidar, mas olha, uma coisa de cada vez, vamos com calma, sabe? Não vamos resolver tudo É, de vez, né? Ela tem que é resolver tudo de verdade. vez. E o que é importante lembrar? Por que não resolver tudo de vez? Porque a maior parte das crianças novas que estão vivendo isso que ele está vivendo vão crescer e vão aprender a lidar com isso mais ou menos, sabe? Não vai provavelmente acontecer num nível de um desequilíbrio que vai prejudicar a vida dele como um todo, especialmente porque você cuida do processo dele. Então, o que é importante a gente confiar nessa hora? De que a gente está cuidando. E de quem está cuidando e de que essa sementinha está sendo jogada ali, sabe? Então, Sim, talvez com você se desgaste com certeza. várias coisas dele durante sua vida aí. Talvez ele vá fazer uma faculdade, talvez até morar fora, estudar. Talvez a república que ele more vai ser o caos, mas uma hora ele vai ter que organizar a vida dele. E aí Ah, ele eu vai tenho lembrar certeza que vai. Eu do confio muito. que Isso é uma coisa que eu ele confio. vai lembrar do que aconteceu, né? Já vou abrir, Juliana. Juliana teve que fechar aqui. Pronto, pode abrir. Pode Eu falar. confio. Eu tenho uma dúvida. É, Aham.
né, para o 9, eu, por exemplo, com a Luísa, quando ela vem com força e ela acaba brigando com as amigas, é fácil mostrar para ela. Tá vendo? Toda ação tem uma reação. Você fez isso, falou desse jeito, né? Agora a pessoa tá chateada com você, vai te dar um trabalho, você vai ter que pedir desculpas e tudo mais. Por mais que ela tenha dificuldade de pedir desculpa, de enxergar que ela realmente foi com muita força, mas tá ali claro a rejeição do outro, né? No 9, como que você mostra para ele que ele precisa cuidar dele se ele não sente essa necessidade? Como é que você lida com isso? Eu acho tão difícil. Tá perguntando para mim ou para o André? Nós. Para quem for responder, né? Você quer falar É. alguma coisa, Ana Luísa, sobre Não, isso? então, essa é a minha grande preocupação. É aí que mora o negócio, porque a minha preocupação é isso. Eu falei assim, será que ele não se preocupa com ele? Por exemplo, assim, né? Esse negócio de o bem-estar, é o bem-estar, né? Quando a gente entra num lugar, você quer estar o quê? Você quer estar num lugar arejado, um lugar limpo, um lugar organizado. Eu, gente, não funciono em bagunça, em lugar. Eu não funciono. Eu travo, eu não Uhum. consigo trabalhar, eu não consigo pensar, falar se o negócio não está adequado. Ele pode estar É. revirado, todo assim, Uma, uma co- ele se ajeita, ele vai fazer. Só que daí eu falo assim, será que ele não realmente não se importa o bem-estar para ele? Então eu procurava mostrar isso para ele, disse, Antônio, então vamos fazer o Uhum. seguinte, ó, eu vou abrir aqui a janela, eu vou deixar claro para você, você vai enxergar melhor. Tá melhor desse jeito? Ah, tá melhor. Então eu falo assim, meu Deus. Então, Então, o essa que é a minha acontece? preocupação. Eu Essa falei, é que é a será que ele questão, vai se ó. acostumar com algo ruim? Tipo assim, tá um caos. Minha preocupação é, e se ele se acostumar com isso, ele não Uhum. querer melhorar, ele não querer um bem para ele, se sentir bem no local, um lugar organizado. Então, essa realmente é a minha preocupação. É a gente olhar assim, que tem o nível mental, o nível corporal e o nível emocional do processo. Então, essa desconexão do 9 faz com que ele não pense, porque ele não sente. Então, ele não se conecta com o corpo. Então, o que ajuda é fazer um pouco isso que você estava falando, sabe, Ana Lúcia? De você, gradualmente, ir começando a mostrar para ele como é que ele está se sentindo em certos ambientes. E como é que ele está se sentindo naquela hora, naquele outro ambiente. E ele perceber a diferença de um jeito e do outro que ele se sentiu. Quando ele consegue falar alguma coisa, como é que você se sentiu de falar e não de guardar? Então, quanto mais ele perceber no corpo dele o que ele sente, menos ele vai conseguir ignorar, sabe? E um caminho para poder ajudar a fazer isso é você pensar assim, que qual é a emoção que para quem está botando lá debaixo o pneu, prendendo o pneu debaixo da água lá, né, e nem vendo que o pneu existe, qual é a emoção que geralmente por trás ali que você mais tapa e que se você começar a trazer à tona vai ajudar a, tirar, a fazer o pneu vir à tona? É a raiva, sabe? Porque a raiva, ela é uma emoção que a gente sente sempre que alguma coisa não tá legal, sabe? A gente não sente raiva se é tudo bem. Por que que o novo sente pouca raiva, ele se posiciona pouco? Porque ele não sente raiva. Ele Exato. consegue submergir a raiva. Ele se conecta. Então ele não se incomoda. Então, quando você começa a ajudar ele a perceber os incômodos que ele está sentindo, que você está vendo que ele está sentindo, ficou incomodado porque o colega pegou o controle, ficou incomodado quando eu falei isso para ele, quando eu disse que não podia tal coisa. E quando você traz à tona isso, olha, você percebeu, Antônio, que eu percebi que você ficou chateado quando eu não deixei você fazer isso. Eu percebi que você deu pro seu colega, mas eu notei que você, no fundo, queria jogar com outra coisa. Cada vez que você faz isso, é como se a consciência dele naquela hora dissesse, eita, é verdade, fiquei chateado. E aí, quando a consciência dele vai lá e percebe isso, e vem na mente dele esse pensamento, é como se o corpo dele acessasse a raiva naquela hora. Entende? Então, quanto Entendo. mais você vai fazendo isso, mais vai chegando no corpo dele aquilo que ele está tentando Ô, evitar de entrar em André, e contato uma com não coisa ter conflito, importante do né? 9 também, é uma coisa que eu comecei a fazer. Eu gosto muito de exercício, né? Eu gosto muito de exercício físico. Então eu peso e ensino muito isso a eles, né? E ele começou a fazer natação. E eu percebi uma melhora Uhum. assim, faz o quê? Uns 3 anos que ele começou. Então ele começou.
ter essa competitividade, algo que ele não tinha. Eu acho que trazer isso para o 9 também é importante, né? Então, Sim, é o porque às contato com vezes o corpo, né? isso, sentir o corpo, sentir que Uhum, ele pode. Agora ele ganhou uhum. um recorde dele. Então, ele para ter essa vaidade também, né? Porque às vezes eu percebo que, Ambição, né? exato, A que boa ele ambição, pode né? mais, que ele Que não pode é, não é fazer, a né? ambição de superar o outro, mas é a ambição de se superar, né? De Isso, querer mais da vida. exato. Com Aham. certeza. Bom, gente, ó, estamos aqui já no nosso horário, né? A E a conversa gente está muito ficaria boa, aqui, fluiu né? muito, a gente poderia ficar muito, mas a gente precisa fechar aqui a live, então eu queria pedir para cada um de vocês falar só uma fala final que vocês quiserem, uma mensagem ou alguma experiência que quer partilhar, algo que vocês gostariam de deixar como fala final aí para a gente fechar esse processo de hoje. Vai começar por mim também? Pode ser, tanto faz. Quem estiver sentindo Ai, alguma coisa e já chegou é. na consciência o que quer falar, Alguém fala. quer falar? Alguém quer falar alguma coisa primeiro? Pode, pode Eu falar, quero pode falar, falar. quero falar que eu queria ficar aqui falando para sempre, porque ouvindo muitos insights, né? Essa pergunta que eu fiz é porque meu marido é 9, então eu vejo essa dificuldade nele. Ele fala para mim, Ju, eu entendo o que você fala, mas eu não sinto. Não aconteceu nada ruim assim na minha vida, porque o 9 ainda tem isso, né? Que as coisas parecem que acontecem, que caem para ele, coisas boas. Não aconteceu nada para mim que me dá força para conseguir ir e querer fazer diferente disso, né? Uhum, Então sim. cada fala aqui, né, e a contribuição do André, que abre a nossa cabeça, nossa, como ajuda, é muito bom. Eu queria tanto contar uma história que eu tenho 9, 8 e um aqui em casa. Dá? Rápida. Então, fecha com essa história, sua fala. Pode ser. Mas é no distorcido, não é na luz, é na Uhum, sombra. tudo bem, sem Teve um problemas. dia que eu estava fazendo o curso do André, a aula, e aí estou aqui dentro do escritório, saí, estava um caos aqui em casa, né? Aí fui entender, Pedro chorando, o Vitor, meu marido, tentando consolar, aí fui entender o que tinha acontecido. Pedro tinha feito um avião de papel, Pedro é um, ficou lá fazendo o avião de papel dele. Tá jogando o avião de papel, Luísa, posso brincar? Entra lá e tá brincando com ele com o avião de papel. Luísa, sei lá, porque pisou no avião de papel, destruiu o avião de papel. Aí Pedro começou a chorar porque Luísa não pediu desculpa para ele. Ela pisou no avião de papel. E ele chorando. Luísa já estava no quarto, em outra, não estava nem aí para o avião de papel. E falava: Esse é um avião de papel, tá louco, faz outro. E a Luísa não me pediu desculpa, não me pediu desculpa. Aí Vitor, meu marido, no meio, assim: Meu Deus, Pedro, você não consegue perdoar, você não consegue perdoar, calma. Tentando apaziguar. Total, E, total. e como é maravilhoso a gente, né, conhecer o Enneagrama, que você consegue ver qual é a necessidade, como o André fala muito, de cada um ali Aham. naquela situação, né? E poder contornar, trazendo mais clareza e luz para cada um na sua É, que necessidade. bonito isso, né? Porque é como se o Pedro estivesse dizendo, cara, tudo bem, ela pisou, mas ela errou, mesmo que você querer, ela precisa pedir desculpa, né? E É, ela, ao mesmo tempo, pensando assim, caramba, já foi, ó, já tá em outra, isso resolve, e ele tentando ali conciliar e fazer. E é nessa hora que, quando a gente olha de fora, a gente diz, caramba, tá todo mundo tentando acertar, mas ninguém talvez está conseguindo sair do seu olhar para poder ver de uma maneira mais ampla, né? E como é importante, eu acho que é isso que o Enneagrama ajuda muito, né? A gente poder olhar de fora como se estivesse vendo uma tela de cinema e dizer, olha como eu estou agindo, olha como meu filho está agindo, e a gente tentar, então, reajustar ali para o sistema voltar a funcionar, né? Muito obrigado, Juliana, mais uma Gratidão, vez, e obrigada. por todas as partilhas. Daniela, você ia falando também, qual a sua fala final? Então, é muito interessante como a gente vê assim, o que eu tenho observado é que o mundo, a sociedade, a humanidade evoluiu muito em termos tecnológicos, né, em termos de conhecimento, mas a gente é muito carente de inteligência emocional, né? E eu acho que o Enneagrama é uma excelente ferramenta para isso. De repente as escolas já estão começando a despertar mais para isso, né? E a gente enquanto pais, porque criança não tinha voz, criança não tem vontade. Quantas vezes a gente já escutou isso? Engula o choro, né? Não, criança não tem vontade. Não, peraí, não fale agora, respeite seu pai. Então, assim, e a gente já recebe essa demanda dos nossos filhos, porque a mim exige Uhum. isso.
exige o respeito, me respeite, ela fala, me respeite. Então, assim, se eu tiver essas ferramentas, como o André, né, o enneagrama, tudo isso, isso ajuda bastante, porque a gente entende melhor. Tudo na vida é o entendimento, é o conhecimento, né? Se a gente já conhece, dá uma clareza, né, para a gente poder Uhum. lidar com isso e dar as ferramentas, né? Para que, assim, quanto mais cedo, melhor, como o André disse, né? Enquanto crianças, eles já vão tendo melhorando essa questão da inteligência emocional, se conhecendo, se permitindo, né? Se Uhum. perdoando, né? Respeitando os próprios limites, entendendo que a gente também erra, né? E assim, o Enneagrama é muito interessante. É muito interessante porque parece que coloca as coisas no lugar, né? O que estava tudo confuso, misturado, né? Coloca as coisas no lugar, mas sem engessar, né? Como o André sempre Sim. diz, é a predominância do traço, mas a gente é muita coisa, é tudo junto, né? Uhum. Mas tem essa predominância. Mas é uma ferramenta realmente para poder iluminar, né? Olha, essa pessoa age dessa forma por causa disso, né? Qual é a necessidade que ela tem e como eu posso ajudar ela, né, a se desenvolver Uhum. melhor. E se a gente consegue trazer a luz daquele traço, né, a vida realmente fica mais iluminada. A pessoa, inclusive, tem a capacidade, né, a criança, de chegar e iluminar, como acho que foi a Ana Lúcia falou do filho, quando ele chega, né? Então, quando cada um de nós, a gente tiver bem, a nossa luz é capaz de chegar realmente iluminar o ambiente. E o Enneagrama é uma excelente ferramenta para isso. Eu sou muito grata. Cada vez eu aprendo mais, Uhum. né, com Muito essas obrigado. partilhas, com tudo. E só gratidão. Muito obrigado, Daniela, você também, por todas as partilhas. E você, Ana Lúcia? Bom, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer as meninas, a Daniela, a Juliana, as partilhas foram demais, aprendo muito com as histórias. Eu tinha outras diversas coisas, diversas histórias para contar, mas quando o negócio tá bom, flui e passa muito rapidinho, né? Eu tô aqui para o que der e vier, se quiser participar de outras lives, estou sempre disposta. Foi um prazer participar, adorei conhecê-las. Muito Igualmente. obrigado, foi excelente. Então, para fechar agora, eu só queria fazer uma integração, como eu sempre faço, para não sair bruscamente. Então, vamos fechar os olhos um minutinho e de olhos fechados, simplesmente tome consciência de como você está saindo aqui dessa live agora. Qual a sensação no seu corpo, como você está se sentindo, como está a sua mente. E tome consciência do que mais tocou você hoje, o que te fez refletir sobre você como pai, como mãe, que fez refletir sobre seus filhos, filhas. E vamos pedir para a nossa essência que tudo que foi partilhado, experimentado, vivenciado aqui hoje, para que possa se integrar dentro da gente, para que se possa se integrar dentro da gente, para que se transforme em aprendizagem. Inspire, expire, com calma, consciente de como você está. Pode ir abrindo os olhos. E que fica aqui essa mensagem. Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar que é traduzido em ação através de você. E porque só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única. Como as crianças do centro físico, como as pessoas do centro físico, como todos nós, quando estamos conectados com o nosso querer saudável, com a nossa vontade saudável, com o nosso ser, que a gente possa ter essa vitalidade presente para poder expressar a nossa potência, o nosso propósito com plenitude. Muito obrigado e até outro momento.